abrindo aqui na página 44, o nosso irmão Eudes está gravando a leitura. Pode começar aí, Eudes. Começando, então, a leitura do livro O Mistério do Sexo, página 54, continuando as leituras anteriores. Subtítulo: Períodos de Pravriti Marga e Nivriti Marga. Em sânscrito, Pravriti Marga é a descida do nosso padrão evolucional. Quando estudamos aquele arco evolucional, onde tem os 7 dias cósmicos da criação, já andei mostrando alguns gráficos para vocês, a parte de descida do arco é o Pravriti Marga. E aí, quando o arco começa a subir, retorno para a casa do pai, é Nivriti Marga. E aí o professor diz: atingiu-se naquela raça o último passo da mônada na curva descendente do grande esquema evolucional, chamado em sânscrito Pravriti Marga. Aqui no livro colocaram a letra T no lugar da letra P, P de Paulo. Então é Pravriti Marga. Da vida e energia que vínhamos lá naquele começo, né? Da vida e energia, em que a consciência suprema adere intimamente à matéria cada vez mais densa. Aqueles mesmos princípios superiores, atmânicos, búdico e manásico, que é o mental abstrato, ou em termos que aproximadamente lhes correspondem, poderíamos dizer o espiritual, o intuicional, da intuição, e o mental. A mônada, que é o eu individual de cada um, a mônada é o termo que nós, na eubiose, gostamos muito de usar para não desgastarmos o termo espírito, que às vezes misturamos, né, os canais aí. Então, cada um de nós é uma mônada, uma entidade única e absoluta, num processo de evolução. A mônada os manifestará em sentido inverso durante o período de ascensão, que é o Nivriti Marga. Quer dizer o quê? A consciência divina faz o chamado descida da consciência, e nós elevamos a matéria até o espírito. Por isso que desce o espiritual, o intuicional e o mental. E nós fazemos ao contrário. Nós vamos do físico ao etérico, do etérico ao astral, até o mental racional. Quando ela se movimenta no sentido de retorno, já é a volta à casa do Pai, o retorno à sua origem divina, tanto é que quando fazemos esse arco, é a representação geográfica ou geométrica daquele provérbio, o filho pródigo, que um dia sai da casa do pai, cai no plano da multiplicidade, vidas e formas, e vai voltar à casa do pai. O caminho de volta à casa de Deus, não sendo outro significado da parábola evangélica do filho pródigo, que regressa à casa paterna. Filho que se arrepende e se regenera ou renasce na vida eterna. É um simbolismo, né? Saímos do pai,
né? Teve até uma irmã que perguntou, né, sobre a história do paraíso, a árvore proibida, o fruto proibido, né? A serpente, que é tida como bandida da história, na verdade, né, é o nosso grande auxílio. Se não é a serpente daquela cutucada, a Eva não comeria do fruto, não induziria o Adão a comer do fruto. Os dois comeram do fruto proibido e tiveram que cair num plano evolucional. Por isso que a gente questiona: que Deus malvado é esse? Dá um paraíso inteiro para Adão e Eva. E por que ele foi falar isso? Comam de tudo, menos daquela árvore. Por que ele deixou aquela árvore no meio do paraíso? Ele não podia esconder lá no fundão do paraíso? E que Deus malvado, por que ele vai colocar aquela árvore e fruto do paraíso e não permitir que comam da fruta? É uma simbologia, é uma mitologia, né? As pessoas mal entendem e deturpam. Então, a árvore, né, do conhecimento, mais cedo ou mais tarde, tinha, né, que Adão e Eva comerem daquele fruto, ou seja, irem, partirem. Um momentinho só, pessoal. Oi, Atílio, aqui é o Paulo, tudo bem? Atílio, eu estou tendo uma live nesse momento. Entra nela, você acompanha a nossa leitura. Brigadão. O Atílio é novo, pediu para conhecer a eubiose. Vou ainda cadastrá-lo, mas já mandei o link. Então, ele entrando aqui, ele entra na turma. Então, nós temos que entender, né, esse jogo. É como diz aqui, né, no conhecimento religioso, né? O filho pródigo, tá vendo? Ele é considerado como uma pessoa que errou, pecou, porque abandonou a casa do pai, caiu no mundo humano da matéria e do conhecimento, né? Depois ele tem que se dar como arrependido, se regenerar, renascer, voltando à casa do pai. Isso nós começamos a fazer, mas eu não vejo nada de arrependimento, nada de regeneração. É a nossa busca. Um dia partimos da casa do Pai para adquirirmos vida, conhecimento, experiência, como é o estudo que estamos lendo aqui, através das raças. Hoje, como quinta raça mãe, a raça ariana, já estamos da metade do desenho, do esquema, para frente. Já começamos o retorno, já começamos o caminho de volta, tá? Continuando a leitura de nosso mestre aqui. O período de ascensão começou com a quinta raça-mãe, que é a nossa atual, a ariana, chamada Ária, ou Ariana, por se relacionar com o ciclo de Áries, o carneiro, durante a qual está se desenvolvendo Manas. Manas é matéria mental, é conhecimento. Manas, maná, matéria mental, conhecimento. É só entendermos assim. A raça adâmica é o físico. A raça hiperbórea é o vital. A raça lemuriana é o emocional. A raça Atlante foi o mental, lógico e racional. E como raça ariana, o quinto nível, o quinto corpo ou veste é o quê? O mental abstrato, que é manas superior. O princípio mental, para
que na sexta raça desenvolva-se a intuição, que é uma razão iluminada, ou princípio búdico. Búdico e intuição é o mesmo plano, em que tudo será visto e entendido simultaneamente. E na sétima raça, mãe, atingir-se-á finalmente a perfeição e o conhecimento do sétimo princípio é inerente a Atman, o princípio crístico. Longínqua era futura em que a mônada, após ter evoluído em cada um dos 7 estados de consciência, vivenciará a superação pela reconquista integral da consciência divina. Oi, Atílio. Boa noite. Bem-vindo ao nosso grupo de leitura. Sente-se e acompanhe a nossa leitura. Bem-vindo. Então, como estamos vendo aqui, o princípio Atman, átmico, princípio crístico. Longínqua era futura, em que nós, como mônada humana, após ter evoluído em cada um dos 7 estados de consciência, aonde este setenário, que é o físico, o vital, emocional, mental lógico e racional, mental abstrato, intuitivo e o crístico, é a matéria básica, fundamental do curso peregrino. Vivenciará, nós como mônadas, vivenciaremos a superação pela reconquista integral da consciência divina, ou, por outras palavras, pela sua perfeita identificação na unidade e de onde procede. Só então se restabelecerá o equilíbrio perfeito entre os 3 mundos: o mundo espiritual, o mundo psíquico ou anímico emocional e o mundo físico, humano material. Mas, até lá, devemos percorrer ainda 2 sub-raças, mais as 2 raças-mães faltantes e suas respectivas sub-raças. Estamos hoje, como 5ª raça-mãe, trabalhando automaticamente a 6ª e a 7ª sub-raças da 5ª raça-mãe, a ariana. E assim estamos fechando o 4º dia cósmico da criação, para então entrarmos num 5º dia cósmico da criação, um plano acima deste 4º dia que estamos encerrando. E assim vamos num padrão, num processo setenário, onde no 5º dia da criação trabalharemos mais 7 raças-mães, e cada uma de suas 7 raças-mães terão 7 sub-raças também. O padrão setenário se repete nos próximos sistemas de evolução, ou dias cósmicos da criação. Uma verdadeira eternidade de vidas e experiências. Roda de Sansara, né? Nascimentos e mortes. Arcano 10, né? Tarô, carta número 10. Roda de Sansara, roda da vida.
muitas vidas e experiências antes de completarmos esta presente ronda. Ronda é o total dos 7 globos e das 7 cadeias que tem cada sistema, né, evolucional. Outro subtítulo: Fim do mundo e juízo final. A vida da humanidade é repartida em grandes ciclos, e dentro destes, outros ciclos menores. Incorreto, pois, falar-se em fim do mundo e juízo final, sendo menos errado dizer-se fim de ciclo e julgamento cíclico e periódico. Acaba um sistema, acaba um dia cósmico da criação, acaba uma raça-mãe, acaba uma sub-raça. Então, acabam períodos, e não como muita parte da igreja mostra como um fim total, aniquilamento total. Ainda não, temos muito para caminhar. Naquele arco que costumamos estudar, nós estamos no meio. É claro que já passamos um pouquinho a mais desse meio. Mas, digamos, se até ali levou 3.000 anos de evolução, olha, chutando um número pequeno, hein? Teremos ainda mais 3.000 anos de evolução. Normalmente a gente diz, né? 3 milhões de anos. E teremos ainda mais 3 milhões de anos. Só que dentro da relatividade de tempo e espaço, antes demorava-se mais. Hoje é mais rápido. Não sentimos que o dia voa? O mês também voa. Quando bobeamos, já está terminando o mês, o ano. Olha o curso peregrino. Parece que começamos ontem. Já corremos 2/3 do curso peregrino. Faltam 9 aulas para encerrarmos o curso peregrino. E quanto mais avançamos, tempo e espaço muda na sua relatividade. O relógio até pode marcar 24 horas, mas não são mais as mesmas 24 horas de 30, 40, 50 anos atrás. A dinâmica evolucional é sempre outra. Então, como ele fala aqui, o correto é dizer fim de ciclo, fim de um julgamento, também cíclico ou periódico, como aquele pelo qual a humanidade passou no ano de 1956, como assim nos revelou o professor Henrique, sem que de tal julgamento tenha ela, a humanidade, sequer tomado conhecimento. Irmãos da eubiose, da série interna, não ouviram, não leram a revelação, não entenderam. Imagine a humanidade aí fora. Os falsos profetas, os adivinhadores da astrologia mercantil e seus concorrentes de curta vidência e duvidosos dons mediúnicos vêm desde remotos tempos apavorando os crédulos com reiterados e sombrios prognósticos de inerentes catástrofes, eminentes
catástrofes, causando pânico às populações e graves desequilíbrios neuropsíquicos aos mais sugestionáveis. Assim ganha-se dinheiro, né? Assim as igrejas lotam pelo medo, pavor de morrer e ir para o inferno. Continua o professor. Basta que Marte se aproxime da órbita da Terra ou se aviste a cabeleira luminosa de um inocente cometa, como sucedeu ao surgir o cometa de Halley em 1910 e sua maravilhosa função de astro fecundador cósmico, para que comecem a esvoaçar os seus tugúrios, as aves agourentas, e logo se põe a grasnar os vaticínios do fim do mundo e do juízo final. Quanto na história já não foi previsto o fim do mundo e o juízo final? Eu que faço a pergunta. Outro subtítulo: habitantes da Lemúria, que é a terceira raça-mãe. Diz o professor Henrique, a população da terceira raça-mãe dividia-se em 3 classes, a saber, primeiro, os seres chamados senhores de Vênus, que foram aqueles que vieram de um outro plano de evolução superior ao nosso e aqui vieram para nos impulsionar. 2, os reis divinos, emanados da hierarquia dos Agnisvatas. E 3, os Agnisvatas da classe inferior, constituída pelos descendentes dos cruzamentos da raça divina com a raça terrena, que mais tarde se tornaram Arats. Então, esse povo resultante, né, do cruzamento de seres divinos com seres terrenos, mais tarde se tornaram Arats, nas tradições Arats de fogo. Daí a expressão Arate de fogo, que ainda hoje se dá ao adepto. Adepto é iluminado, é o desperto, é o grande realizado, que alcançou a mais elevada categoria iniciática, visto que Agnisvata quer dizer leões de fogo, seres ígneos, solares. Também por isso é que existe, desde aquela era, a excelsa hierarquia oculta, que em plena Aryavarta, é o nome oculto da Índia, né? Aryavarta toma o nome de Suda, Dharma, Madalam, repetindo, né, o nome desta hierarquia nos anais esotéricos ocultistas, o nome de Suda, Dharma, Mandalam, com o sentido, numa tradução mais literal, irmãos da pureza, grande fraternidade branca, confraria dos Bantiaus. Outro subtítulo: lutas e decadências. Diz o nosso mestre,
Depois da separação dos sexos, as paixões carnais eclodiram de maneira insopitável e generalizada, envolvendo até os seres superiores, que foram atraídos por mulheres da classe inferior. Os desregramentos sexuais e a depravação alastraram-se por todo o continente. Originou-se o primeiro conflito entre os pitres barixades, que se mantiveram puros e fiéis às leis da divina hierarquia, e os que decaíram na sensualidade, que de resto era quase toda a população adulta. As famílias não contaminadas pelo vírus da luxúria foram se retirando para o norte. Os corrompidos emigraram para o sul, na razão das raças de Caim e Abel, de errônea interpretação no Velho Testamento. Aqui aparece o número 5 como um quinto item no rodapé. Fazendo a leitura do rodapé, depois ali de Caim e Abel, de errônea interpretação no Velho Testamento. Leitura do rodapé. Mal interpretados têm sido também os termos simbólicos de 3 ramos raciais: Sem, Cã e Jafé. Ou seja, a raça semita ou amarela para Sem, Sem com S. A negra para a raça Cã, Caim, ou mesmo Cã com K, cama, do sânscrito, significando paixão, princípios inferiores, onde a religião camanista ou dos xamanos do deserto do Gobi, que logo caiu em decadência, passou a chamar-se camanismo. E a branca, para a raça Jafé. Em outras palavras, uma raça asiática, uma africana e uma europeia, expressas nos 3 reis magos, de que cita a Bíblia, como uma entre as 7 chaves interpretativas, a racial, né? Uma chave racial, né? Como interpretação, junto às demais, né? Que no total são 7 chaves interpretativas, que possuem os simbolismos ou coisas ainda veladas. Continuando a leitura do texto aqui, lutas e decadências, quanto aos povos do este e oeste, porque aí, né, um grupo foi para o norte, outro grupo dos decaídos para o sul, dos fiéis à lei divina para o norte, os decaídos para o sul. Quanto aos povos que estavam do lado leste e do lado oeste, decaíram ainda mais, a ponto de se conjugarem a grosseiros elementais da natureza, ou aos rakshasas negros,
rakshasas, guerreiros, mas guerreiros das forças do mal, que foram os causadores da queda da raça atlântica, como se verá mais tarde na nossa leitura. Adoravam a matéria, praticavam a magia negra, servindo-se dos raios lunares, cuja cor violeta é nociva ao nosso duplo etérico, ainda mais se usada em excesso. Lembram da nossa aula sobre cromoterapia? Cores nos nossos ovos áuricos. E aí vimos que a cor, né, violeta deve ser usada com muito cuidado se a pessoa é quieta, retraída, envergonhada, calada, não deve usar o violeta. E se usar com exagero, poderá começar até a entrar num vórtice de depressão. Praticavam grande número de assassinatos, inclusive de mulheres grávidas, para lhes extraírem do ventre os fetos, que devoravam animalescamente. Barbaridade, né? Não admira, pois, que os canibais, vergônteas da raça lemuriana, devorassem as esposas consideradas imprestáveis. Olha, aqui não tinha direitos humanos, não. Nem a lei da penha, né? Agora aqui, segundo outro subtítulo, vestígios da vinda dos pitres, os pais, né, espirituais. Existe uma tradicional recordação em todas as teogonias de que estiveram na Terra os pitres, pais, solares e venusianos, primeiros instrutores da humanidade, além de vestígios indeléveis, como a descoberta do fogo, o ensino da linguagem, os principais radiculares das artes e das ciências. Encontrado nas lendas de músicas, na lenda de Muisca e também de Moisés. Como essas coisas aconteceram? Como a humanidade começou a falar? Como começou a escrever? Como começou a usar da natureza? Alguém teve que ensinar. Os pitres, tanto solares como os chamados venusianos. Depois, transmitidos aos bardos, menestréis, né? Tocadores de música, os bardos e profetas, o ensino dos mantras mágicos, que mais tarde se integraram nos Vedas, a flauta de Pan, as liras de Apolo e de Orfeu, o cânone, medidas sagradas, cânone, arquetipal das proporções, os desenhos das primitivas invenções, abrindo parênteses, a roda, a polia, o plano inclinado, alavanca, balança, torno, pêndulo, fecha parênteses. Os primeiros conhecimentos religiosos superiores,
no sentido de religar ou ligar duas vezes. Religião, religação, religare, religare, ligar pela segunda vez o homem à causa maior que o fez existir, o eterno. Além do vínculo filial que unia a nascente humanidade aos pitres, surgia a ligação kármica e moral, como dívida de gratidão dos homens em relação àqueles seus primordiais mestres e benfeitores. Maravilhosas páginas, né, que estamos lendo. Outro subtítulo: Descendentes atuais. Diz o professor Henrique, são descendentes dos lemurianos, os aborígenes da Austrália e da Tasmânia, provenientes da 7ª sub-raça. Aí temos os malaios, os papuas, otentotes, os dravídeos do sul da Índia, também descendentes daquela e das principais sub-raças atlantes. Todas as raças tipicamente negras são descendentes da Lemúria, donde suas nidanas ou tendências psíquicas pela prática da goecia ou da magia negra. Segundo as teogonias, pessoal, aqui muito interessante, não é por ser negro, não é por ser pele amarela, como os asiáticos, não é por ser pele vermelha, como dos indígenas, ou pele branca, dos caucasianos, que seja uma escala de medir quem é pior, quem é mediano, quem é melhor. Não, tá? É uma questão kármica, racial, aonde hoje estamos no nosso plano terreno, mundo humano, com 4 raças: a negra, a amarela, a vermelha e a branca. Mas isso é karmicamente uma administração divina, racial, genética, devido à nossa metodologia de reencarnação na face da Terra. Que não seja a cor da pele motivo de nós dividirmos a humanidade e estipularmos peso e valor. Nós, como seres humanos, temos que enxergar no mundo uma só raça, a raça humana, ok? Continuando a leitura. Segundo as teogonias, os antropóides são os últimos descendentes de um cruzamento racial havido entre os decaídos lemurianos com uma espécie de animal parecido com a lontra. É aí que nasceu o símio, o macaco. O macaco é uma degenerência kármica, estrutural, de ilícito cruzamento dos decaídos lemurianos com um animal muito próximo do que hoje, para nós, é a lontra. Continuando a leitura, a reprodução teratogênica
e abre aqui o número 6 para explicar esse termo, teratogênica, que quer dizer, né, que gera monstros. Na literatura oculta esotérica, até usa-se o termo amanasa. Olha lá, mana, matéria mental. Amanasa. O A é uma partícula de negação. O amanasa é aquele que nasce sem mente, desprovido de cérebro, objeto de adquirir conhecimento e evolução. Amanasas. Aqui nosso mestre usa um termo mais técnico, teratogênica, que é a técnica ou o tipo que produz monstros. E, continuando com essa reprodução, se tornou impraticável, graças à própria evolução, haver afastado o homem do reino inferior, conferindo-lhe diversas constituição bioendócrina. Ou seja, na virada para a raça Atlante, a divindade modificou a nossa estrutura DNA. E não é mais possível o cruzamento entre reinos diferentes. Como a gente brincava quando moleque, né? O que dá o cruzamento de arame farpado com cobra. Já falei o arame farpado, não era para falar, né? Era o cruzamento de arame, prego e cobra. Daria um rolo de arame farpado, né? Era piadinha de moleque da gente aí, né? Então, na Lemúria, ainda, os DNAs poderiam ser misturados. Por isso, vemos várias tradições, né? Nós vemos aí várias tradições que trazem essas representações, né? Corpo de leão, rosto de pessoa, corpo de pessoa, mas a cabeça é de touro, é o minotauro, é o centauro, né? Tem todas essas representações. Leões alados, era para dizer que naquela época da Lemúria, né, uma genética diferente. A lei interviu e mudou. Cada reino dentro da sua própria estrutura. Outro subtítulo. Quarta raça-mãe, os Atlantes. Das últimas raças da Lemúria, originou-se a quarta raça raiz, ou mãe, que é a Atlante, que, como o seu habitat, recebeu o nome, o habitat Atlântida, recebeu o nome raça Atlante. Teve início há cerca 8 milhões de anos. E eu dando aquele exemplo de 3.000 anos para cá, 3.000 anos para lá. Tá? Então, aqui, olha, teve início a raça Atlante há cerca de 8 milhões de anos, na segunda metade da Era Secundária. O Manu, da quarta raça, escolheu entre os remanescentes da terceira aqueles mais desenvolvidos, moral e espiritualmente, constituindo uma elite, e os conduziu para o norte, a fim de reuni-los e desenvolvê-los numa região a que se deu o nome
de terra sagrada. Essa, em síntese, a verdadeira interpretação da passagem bíblica que fala de Noé. Já falamos do Noé. É ou não é? Já falamos do Noé em nossas aulas do curso Peregrino. Aqui aparece o número 7 para mais uma nota no rodapé. O nome Noé, lido anagramaticamente, que é de trás para frente, dá o termo grego eon. Noé, de trás para frente, dá o termo grego eon, que por causalidade significa a manifestação de Deus na Terra. Eon, a manifestação divina na face da Terra. Por isso que na Atlântida falamos muito dos reis de Edom, porque eram reis que conviviam conosco, a humanidade, na face da Terra. Reis de Edom. Eon é o Noé, tá? O dilúvio universal. Voltando à leitura aqui. Essa, em síntese, a verdadeira interpretação da passagem bíblica que fala de Noé e da barca da salvação, de seu intuito manúsico de selecionar e abrigar o povo eleito, de salvá-lo do dilúvio universal em sua grande arca, barca, agarta. Chegados os tempos, o Manu, Noé, que para os anais esotéricos ocultos, lembram? É o Manu Vaisvasvata. Desceu com seu povo para as regiões setentrionais da Ásia, salvas do grande cataclismo lemuriano. Passando, né, na Lemúria foi salvo, essa região da Ásia, cataclismo lemuriano, né, passando a ocupar agora esse continente os Atlantes, que dariam sequência a quem? A nossa quinta raça-mãe, a ariana, onde iria desenvolver a nova raça, a ariana. Modéstia à parte, aqui estamos. Página 58. Vamos entrar no capítulo 5, Raça Atlântica. 9 horas, ainda temos um bom tempo para frente. Então, vamos lá. Capítulo 5, Raça Atlântica. Subtema: raça equilibrante. A quarta raça-mãe é a equilibrante. Lembrando, quarta raça-mãe, Atlântica. É a equilibrante entre as 3 primeiras e as 3 últimas. Assunto omisso nas escrituras orientais. A humanidade atual pertence à quinta raça-mãe, achando-nos, por isso, na base do triângulo divino, ou cujo vértice aponta para o alto. Deuses e homens formaram a humanidade da raça equilibrante. Cada rei, ou Dian Chohan, os 7 reis de Edom, Éden, ou paraíso terrestre, dirigia uma das 7 cidades.
cada Dian-Choran, ou cada rei de Edom, dirigia no Éden uma das 7 cidades. Também na Atlântida, cada cidade, cada local chamado de cantão. Atlântida e seus 7 cantões. Enquanto na 8ª cidade se encontrava a expressão do próprio Logos, do próprio conhecimento, a régia morada da grande divindade. O uno trino, de que foram autogerados, cidades constituintes de um sistema geográfico que era reprodução fiel de um sistema planetário. A 8ª apresentando ou representando o Sol central e as demais, os 7 planetas. Aqui, meus irmãos, quando ele fala sistema geográfico, como hoje, na face da Terra, nós temos o sistema geográfico. Vamos dar o exemplo de São Lourenço, o sistema geográfico do sul de Minas, ou sul mineiro, aonde tem 7 cidades em volta de uma 8ª principal. A 8ª é São Lourenço, e à volta dela 7 cidades, assim, né, denominadas Pouso Alto, Itanhandu, Carmo de Minas, Maria da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde e Aiuruoca. Estas 7 cidades na face da Terra, olha lá. Em reflexo ou fiel ligação com o sistema cósmico planetário. E também com o sistema cósmico intraterrestre, intraterreno. É aí que entra o segundo grande axioma de Hermeso Trismegisto. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima, para que haja no meio o milagre da vida, o milagre de ser, ou a razão de estar. Nós, a humanidade, a face da Terra. Ainda vamos falar do Hermès e de seus axiomas. Continuando, a raça Atlante foi governada por Lua e Saturno, isto é, desenvolveu-se sob a égide desses 2 planetas, que davam o espírito deífico e equilibrante aos seus representantes, mas também a facilidade de entrar em decadência quando havia qualquer vacilação por parte dos chamados deuses que a dirigiam. Uma espécie de balança em um fiel, mas se a concha onde se depositava o mal descambasse com o peso de cama, desejo, parte emocional, psíquica ou anímica, ou tamas, tudo estaria perdido. Foi, de fato, o que sucedeu, por terem prevalecido os instintos grosseiros da raça anterior. Atlântida e seus limites. Atlântida é conhecida com o nome de Kuxa, com K, de quilograma, né? Kuxa.
nos arquivos ocultos, denominando-se também país de Mu, inclusive entre os maias, que figuram entre seus rebentos. Filhos, né? O continente compreendia da Atlântida, tá? O continente da Atlântida compreendia o norte da Ásia e quase toda a costa oriental das Américas. Ao sul, estendia-se pela Índia, Ceilão, Birmânia e Malásia. A oeste, a Pérsia, a Arábia, Síria, Abissínia e as regiões banhadas pela bacia do Mediterrâneo. Da Escócia e da Irlanda, projetava-se para o leste, sobre a região hoje tomada pelo Oceano Atlântico, e grande parte da costa ocidental das Américas. O Brasil, como outras regiões, escapou ileso aos grandes cataclismos. Habitamos, portanto, um grande país que, em grande parte, positivamente Atlante. E aqui aparece o número 1 para a primeira nota de rodapé. A Sociedade Teosófica Brasileira, nome antigo da eubiose, tem pesquisado certas regiões, chamadas GINA. Regiões GINAs é onde vibram energias similares à dos mundos interiores. São Lourenço, ali é uma região GINA, entre as quais a de São Tomé das Letras, no sul de Minas, onde se encontram inscrições rupestres, ainda por decifrar. A de Vila Velha, no Paraná, a Serra do Roncador, em Mato Grosso, a ilha de Itaparica, na Bahia, a Pedra da Gávea, na Guanabara, cujas inscrições, estas, né, da Pedra da Gávea, foram decifradas por Bernardo da Silva Ramos, chamado de O Champollion brasileiro, e publicadas em sua obra Inscrições e Tradições da América pré... Deixa eu ver se é esse aqui, meus irmãos. Não, mas aqui também não é esse aqui, não. Esse aqui também, né, é um relato maravilhoso do passado do Brasil, de povos, etnias, né? O CEP, olha lá, símbolo do CEP, o CEP em São Lourenço, reeditou este livro aqui. Interessante leitura. Então, aqui é o livro, né? Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil. Tá? Outro subtítulo: Destruição do continente. A Atlântida sofreu grande transformação geográfica desde a primeira catástrofe. Lembram? Foram 4. Que a despedaçou em 7 ilhas de tamanhos e configurações diversas. Verdadeiros fantasmas ou duplos das 7 cidades sagradas. Estima-se
que isso tenha ocorrido em meados do período Mioceno, há 4 milhões de anos, tendo provocado a elevação das regiões que vieram a constituir a Escandinávia, grande parte da Europa meridional, o Egito, quase toda a África e parte da América do Norte, ao passo que submergia a Ásia setentrional, separando desse modo a Atlântida da Terra Sagrada. Os continentes chamados Ruta e Daitya, quem assistiu à aula está lembrando desses nomes, que jazem no fundo do Atlântico, foram separados da América, a qual estavam ligados por grande faixa de terra, que desapareceu há uns 850 mil anos, com o cataclisma do fim do Plioceno. Tais continentes se transformaram em 2 ilhas, que, por sua vez, foram tragadas pelas águas há perto de 250 mil anos. Depois disso, só restava, em pleno oceano, a ilha de Poseidon, que alguns historiadores supõem ter sido todo o continente Atlântico. Não. Aquilo foi uma 7ª parte do que foi a Grande Atlântida. Finalmente, também essa ilha veio a submergir, em consequência de um maremoto vulcânico, numa data que a cronologia esotérica estima no ano 9564, antes da era cristã. Segunda observação no rodapé. As catástrofes atlantes teriam dado causa a uma inclinação de 23 graus no eixo do globo, segundo cálculos aproximados. Outro subtítulo: veículos e sentidos. Veículo como ideia de corpo, veste. Na raça atlante, o veículo físico adquiriu o máximo da densidade, uma vez que ela atingiu o clímax no caminho da descida para Vritimarga. O mental desenvolveu-se lentamente, pois a característica era o veículo camásico, onde a consciência se localizava. Camas, o lado emocional, astral, psíquico, anímico. Sobre o terceiro olho, diz a doutrina secreta. Abre aspas. Quando a 4ª raça chegou à metade de sua carreira, a visão interna teve que ser despertada e adquirida por estímulos artificiais, cujos procedimentos eram conhecidos pelos antigos sábios. O terceiro olho involuiu e desapareceu gradualmente,
internando-se no centro do cérebro, onde viria a transformar-se em glândula pineal, chamada no ocultismo de sede do espírito. Os seres de uma só face se converteram em homens de 2 olhos e dupla face. Dá para ler mais um pedacinho aqui. Subtítulo: Caracteres gerais. A influência negativa dos planetas regentes, Lua e Saturno, contribuiu para que se generalizasse a prática da magia negra, mormente por meio do hipnotismo. Cuidado com hipnotismo. Está entrando na moda. Cuidado. A linguagem na Atlântida era aglutinante. Na terceira, na quarta e na quinta sub-raças da raça atlântica. E a mais antiga forma de linguagem dos rakshasas, os guerreiros. Com o correr do tempo, se tornou inflexível, assim passando para a nossa raça ária ou ariana. Então, no começo ali da terceira, quarta, quinta sub-raças, era monossilábica, né? Não, tá, quer, né? Só desse jeito aí. Administrativamente, Atlântida dividia-se o continente em 7 grandes reinos ou cantões, cada um regido, como se disse, por um dos 7 reis divinos, os reis de Edom, sendo que o governo geral era sediado na capital do 8º local, a qual era protegida por altíssimas muralhas. Houve época em que a capital foi sitiada pelos inimigos da lei e da ordem. Construíram uma grande torre para poderem transpor as referidas muralhas. Preste atenção agora. Da tradição oral do fato, nasceu a lenda bíblica da Torre de Babel. Tá? Olha lá. Torre de Babel. Tentativa de invadirem as muralhas da 8ª cidade. Dilúvio universal. O grande cataclismo de afundamento da Atlântida. Adão e Eva, meados da raça lemuriana. A Bíblia está errada? Não. Só que ela fantasia. Ela usa de mitologia, de figura de linguagem, história. Então tem que saber ler entre linhas para se ter o grande conhecimento. Só mais uma leiturinha pequenininha. Subtítulo: Sub-raças. Como as demais raças raízes ou mães, a Atlântida desenvolveu 7 sub-raças. A saber, a primeira, os Moaus, povos pastores que emigraram sob a direção dos reis divinos. Segundo, os Tlavatli, de cor amarela, pacíficos habitantes da América. Terceira sub-raça,
Os toltecas, belos, de cor avermelhada, estatura elevada, constituíram poderosa civilização, embora fossem essencialmente guerreiros. Deram origem aos maias e astecas. Quarta subraça, os turânios, raça guerreira e brutal, designados nos antigos documentos hindus sob o nome de rakshasas, guerreiros. Quinta subraça, os semitas, povo turbulento e obstinado, que deu origem aos hebreus e também vai dar origem a nós, raça ariana. Sexta subraça, os acádios. Migradores espalharam-se pela bacia do Mediterrâneo. Deles se originaram os pelasgos, os etruscos, os cartagineses, os citas. E como sétima subraça, os mongóis, nascidos dos turânios, difundiram-se, sobretudo, pelo norte da Ásia. Pessoal, paramos por aqui. Vou marcar 8/6/2021. Paramos aqui. E olha, foi bem notado que falamos de raças-mães, né? Uma aula atrás, né? Hoje, né? Estamos aí falando dos chakras, né? Antes dos chakras, falamos de raças-mães e sub-raças. Então, através aqui da leitura, como fiz no semestre com a turma passada, nessa aqui estou melhorando, né? Realinhando os temas para que, de preferência, a gente leia sobre aquilo que já demos como aula, para que a leitura seja um complemento de fixar, né, o conhecimento e a aprendizagem. Muitas vezes podemos falar antes, entrarmos em algum tema, que aí falaremos melhor em próximas aulas. Gente, amanhã, palestra nova, tá? Amanhã falaremos conhecendo o professor Henrique, conhecendo sua cultura e ensinamento, através de umas 107 frases que ele deixou ao longo da vida, seja em palestras, bate-papos, aulas, monografias, enfim, tudo aquilo que o nosso mestre transmitiu, muito virou frases, e Dona Helena depois junta essas muitas frases e faz o livretinho, né? Pequeno Oráculo. Ali traz muitas frases que tanto ele como ela também, né, usou bastante para afirmar a consciência dos irmãos. Tá bom? Gente, grande abraço, boa noite e até amanhã. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite a Até todos. Boa Boa noite, noite. Boa noite a obrigada. todos. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, Beijão. tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.